Ok, vamos então dar início. Bom dia, bem-vindos. Este é o primeiro webinar da série de três que será realizada pelo Transformec, um projeto financiado pelo Compete 2030 e promovido pelo CVR, Centro para a Valorização de Resíduos, a Associação Smart Waste Portugal e o Secolab, Laboratório Colaborativo. Antes de mais, vou dar a palavra a Ana Vilas Boas, gestora de projetos no CVR. Bom dia. Bom dia a todos. Antes de mais, dar as boas-vindas a todos os participantes, dizer-vos que é um gosto estar a trabalhar com todas estas entidades e de estar aqui também em representação do nosso centro na apresentação do mesmo. Dizer-vos que este é um projeto muito orientado para as PMEs portuguesas e precisamente aquilo que nós nos queremos propor a apresentar é de uma forma clara, sucinta, dinâmica, apresentar mecanismos de financiamento, quer nacionais, quer da União Europeia, que permitam, de facto, promover práticas mais sustentáveis e mais orientadas para aqueles que são os princípios da União Europeia. E a participação do CVR, neste contexto e no contexto deste projeto será precisamente esse. Será através de um conjunto de podcasts e de uma atividade muito específica do financiamento verde, a explicar de forma muito sucinta e com exemplos reais, de que forma é que podemos aproveitar determinados tipos de financiamento, para promover práticas mais sustentáveis e depois também com um conjunto e com uma outra atividade do projeto, através de uma forma mais criativa, e de um conjunto de outro tipo de documentos, mostrar de que forma a adoção de práticas mais sustentáveis e de acordo com os princípios ESG conseguimos também dinamizar a economia portuguesa e fomentar as PMEs na adoção e na criação e no desenvolvimento de novos produtos. Este é um webinar inicial que acho que, tendo em conta o conjunto de entidades que cá temos, será fundamental e será demonstrativo daquilo que nos propomos a fazer no decorrer do projeto. Obrigado, Ana. Eu vou pensar então agora a apresentar os convidados deste primeiro webinar. Temos connosco o Rafael Campos Pereira, é um advogado, dirigente empresarial e conferencista, presença assídua em vários órgãos de comunicação social, onde escreve sobre um vasto conjunto de temas. É vice-presidente da direção e do Conselho Geral da CIP, a Confederação Empresarial de Portugal, vice-presidente executivo da AIMAP, a Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal, administrador da Produtec, Associação para as Tecnologias de Produção Sustentável, e ainda do CATIM, Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica. É também presidente da CERTIF, Associação para a Certificação, conselheiro do Conselho Económico e Social, o SES, membro da Comissão Permanente de Concertação Social e sócio de uma sociedade de advogados. Não me enganei, pois não, doutor? Não, 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 não era preciso tanto. eu ia dizer que é também um grande viajante e escritor de Ah, memórias de viagens. exatamente, isso é verdade. E com muitos seguidores também por esse aspecto, por essa vertente. O outro convidado é Juan Henriques, é o delegado e ponto de contacto nacional na Agência Nacional de Inovação, a ANI, para as áreas de energia, mobilidade e indústria. Doutorado em sistemas sustentáveis de energia, tem experiência na transição energética industrial e economia circular e apoia a participação nacional em programas europeus de investigação e inovação. Temos ainda Joana Dias, consultora sénior internacional na Magellan Circle, é licenciada em Direito e pós-graduada em Direito da União Europeia pela Escola de Direito da Universidade do Minho. Foi bolseira e colaboradora no Centro de Estudos em Direito da União Europeia da Universidade do Minho e estagiou na Comissão Europeia. Frequentou e concluiu com sucesso a formação executiva em Gestão de Projeto e o curso Geral de Gestão, ambos na Porto Business School. Tem mais de 10 anos de experiência em financiamento europeu e gestão de equipas, projetos e eventos. Bom, e apresentados então os nossos convidados, vamos abordar o tema deste primeiro webinar para tentarmos perceber qual é o panorama de apoios financeiros, o chamado financiamento verde, daí o grande tema deste webinar, o financiamento verde, ou seja,
os programas que permitem ajudar as PME a modernizarem-se, tendo em conta a necessidade de garantirem sustentabilidade, mas de uma forma competitiva. E eu começava pelo Dr. Rafael Campos Pereira. Portanto, todos sabemos enfim, adivinhamos que as PME enfrentam dificuldades, precisamente, em aceder aos fundos europeus verdes. Quais são esses obstáculos que existem, nomeadamente o acesso ao Horizonte Europa, o Invest EU? Há desfazamento desses programas entre esses programas e a realidade das empresas portuguesas, ou eles estão muito bem adequados, correspondem exatamente às necessidades delas? Quer desenvolver um pouco esta problemática, por favor? Muito bem, com todo o gosto. Quero cumprimentar todos os que comigo partilham esta tela e quem nos está a ouvir, também agradecer o convite que me foi feito no sentido de aqui intervir. Essa é uma questão que levanta muitíssimas vertentes. Naturalmente, a primeira das dificuldades com que as nossas empresas em geral se confrontam no acesso a projetos de financiamento europeu é, desde logo, aquilo que referiu como pressuposto da sua pergunta, são PMEs. São PMEs, em Portugal nós temos claramente um problema de escala nas nossas empresas, e, portanto, as PMEs não têm massa crítica suficiente para poderem aceder a um conjunto de instrumentos que lhes poderiam ser muito úteis, sem qualquer dúvida, mas que muitas vezes têm dificuldade em aceder, conforme referi. Essa é, desde logo, a primeira questão. A segunda questão é alguma periferia que se continua, enfim, que continua a verificar-se. A periferia é geográfica, mas não só. Há alguma também dificuldade em executar lobbying em Bruxelas, o que também seria interessante para que as empresas pudessem, de facto, ter maior proximidade com estas iniciativas, estes instrumentos. E, portanto, eu diria que as duas principais questões são a nossa periferia geográfica e política e cultural e a dificuldade em realizar lobby em Bruxelas e neste âmbito, e a dimensão relativamente exígua da generalidade das nossas empresas. E, portanto, estas duas questões criam dificuldades. Por outro lado, ainda há uma terceira. As empresas estão mais ou menos habituadas a lidar com aquilo que são os projetos nacionais. E aí, de facto, concorrem bastante, como é evidente, e não poderia deixar de ser, é para isso que existem. O que acontece é que, em Portugal, a burocracia, a complexidade, a desconfiança, o preconceito são de tal forma grandes que as empresas assustam. Se isto é assim em Lisboa e Porto, já agora, porque também é ou Alentejo, ou seja o que for, imaginemos o que é que será em Bruxelas. E, portanto, também há aqui um esforço grande que deve ser feito no sentido de explicar às empresas que, apesar da concorrência nos projetos europeus ser muito mais apertada, e isso não há qualquer dúvida sobre o assunto, apesar de tudo, a burocracia e a complexidade em Bruxelas são inferiores àquelas que existem em Portugal. Não estou a acusar ninguém. São as próprias circunstâncias das coisas que levaram a que Portugal, nos projetos nacionais, seja hoje em dia uma armadilha insuportável para muitas empresas. E, como sabemos, o caso da Operação Maestro veio agravar de forma dramática as dificuldades com que as empresas já se confrontavam. E, portanto, eu diria que isso também contribui muitas vezes para um afastamento cultural entre as empresas, nossas empresas e os projetos europeus, por ironia, quando estes até seriam mais, em alguns casos, menos burocráticos e menos complexos do que aqueles que existem em Portugal, apesar da maior concorrência. Portanto, elas têm conhecimento desses instrumentos, mas desistem, não vale, Não, acham que não vale a eu direi pena?
há muitas que nem sequer os conhecem, apesar de alguma divulgação que tem sido feita, nomeadamente pelas associações patronais e pelas entidades, e pela ANI, nomeadamente, e por outras entidades. Mas a verdade é que há muitas empresas, há um segmento que, enfim, confunde, quando eu falar em projetos europeus, pensa que são os fundos europeus dos projetos nacionais. E, portanto, isto também é fácil ser criada essa confusão. E, portanto, em muitos casos será isso. Noutros casos, de facto, admito que haja empresas que entendam que será tarefa bastante difícil e superior Uhum. às suas capacidades, até pelas suas dimensões. Eu acho que a bola foi diretamente rematada pelo Dr. Rafael Campos Pereira para o Juan Henriques. Juan, eh, quer deixar-nos assim um panorama mais ou menos geral sobre os instrumentos financeiros que existem, os programas europeus, eh, supondo que há muitas PMEs, responsáveis de PMEs a assistir a este webinar, ou que a ele terão acesso mais tarde, para ficarem um bocadinho mais esclarecidos, tendo em conta precisamente Claro, aquilo que acabamos de escutar. sim, Eh, quer dar-nos essa pincelada, se faz favor? claro que sim. Antes de mais, muito obrigado a Miguel e Elsaber por convidar-nos hoje para este workshop que é tão importante para dar a conhecer exatamente o que temos. E antes de mais, concordo com muitas das ideias daqui do Dr. Rafael Campos. Efetivamente, há estas questões, ok? As PMEs, nós temos de primeiro dar um passo atrás e entender que o nosso tecido empresarial, o tecido empresarial português, tem uma enorme parte de PMEs e, portanto, tem um contributo para o nosso emprego e para o nosso valor acrescentado. E por isto temos de dar resposta. Vamos começar pelo início. Eh, para além destas questões que falou, e eu ainda queria roubar-se um bocado de tempo para passar esta ideia, para além destas questões que falou o Dr. Rafael, também temos as questões associadas à complexidade e às limitações das PMEs. Nós, numa PME, normalmente temos uma pessoa a fazer o papel de 5 pessoas e claramente, quando vimos com mais um fundo, criamos certa entropia. Há uma questão mais aqui societal, que é importante. Mas é aqui que entra a NI, ok? É aqui que entra a NI. Falando diretamente no panorama, o que nós temos vindo a constatar nos últimos anos é que cada vez as PMEs participam mais, embora o workshop é dos projetos europeus, devo referir que participa mais nos nacionais e nos europeus. Claramente, nós queremos que eles participem muito mais. Nós queremos que eles acabem por atingir os números dos seus pares do norte da Europa. Ainda não estamos lá. É a realidade. É, em termos de participação, e aqui vou dividir, sim, meter-me muito no que é o Horizonte Europa. O Horizonte Europa é o Uhum. principal instrumento europeu para o financiamento. Para quem não sabe, tem três grandes pilares, um dedicado à excelência na ciência, outros desafios globais e outro inovação. Nós o que temos vindo a ver é que as PMEs comecem a participar no Pilar 2 e no Pilar 3. No Pilar 2 através das temáticas, através dos clusters, em projetos multinacionais em consórcios, e isto acaba por ter uma grande vantagem para PMEs. Muitas vezes até não pode ser a parte do financiamento, mas o contacto pela Europa. Temos exemplos, caros, que depois poderei dar de empresas que começaram com um projeto e já vão em 4 ou 5 em PMEs. Depois, o instrumento, o que está mais dedicado, será mais relevante para as PMEs, é o Pilar 3, que é Europa Inovativa, que tenta abordar a inovação em todo o ciclo. Aqui, especificamente, o EIC, o European Innovation Council, tem subinstrumentos dedicados, nomeadamente o Pathfinder, para apoiar empresas que estão numa fase que precisam levar as suas ideias para frente. Estamos a falar de TRLs 2, 4, o Transition para levar mais perto daquela última faixa de go-to-market e, por último, Uhum. o Accelerator, que são mesmo dedicados para ideias disruptivas, normalmente de TEPs, nas fases finais. Estamos a falar de reales na base dos 6 os 4.
E as empresas, em termos daqui do panorama, como referiu o Pedro, podem participar em todos estes. Há muitas oportunidades. Eu acho que também, como referiu o doutor, há aqui esta questão das informações. A ANI tem um papel fundamental aqui. Nós acompanhamos na íntegra todo o processo de submissão da candidatura, desde a identificação, passando pela idoneidade do tópico, passando pelas questões legais e financeiras, pela apoio, revisão completamente gratuita e com sigilo da revisão da candidatura e até questões na submissão. Por isso, estamos conscientes de que há limitações, sobretudo para PMEs, que têm recursos limitados, mas tentamos, no nosso melhor, de dar resposta a estes desafios. A questão da divulgação, que o Dr. Rafael já tinha falado, é realmente fundamental. Como é que a ANI faz a divulgação dos instrumentos que existem de forma a chegar realmente às empresas e, portanto, elas tomarem conhecimento e, pelo menos, ponderarem a eventualidade de se candidatar, de concorrer? Exato. Aqui tenho de referir que eu, particularmente, quanto delegado em National Contrapoint, estou numa unidade que chama-se os Programas Europeus, onde um dos nossos principais eixos é a divulgação. Aqui, como previamente foi referido, divulgação ao nível das empresas, ao nível das associações. Mas o programa é um programa europeu, portanto, não é só divulgado em Portugal. Eu devo referir que nós temos duas componentes. A componente europeia, onde se faz a divulgação, a Comissão Europeia, através das suas DG, do General Directorate, faz divulgação numa Infoday por temática. Há um para a energia, há um para a indústria. É um dia completo na Comissão Europeia, em algum dos edifícios, e permitem entrar em contato com os Project Officers, já apresentam os tópicos, eles apresentam, abrem o espaço para questões. Em paralelo, naquele dia, acontece também o Brokerage Event, que permite juntar os principais atores europeus. É muito interessante ver nascer os consórcios naquela altura. E depois também acontecem algumas iniciativas como o pitching, pequenas apresentações de 5 minutos de ideias. O Dr. Rafael aqui falava do lobby, e é fundamental nós conseguirmos enquadrarmos naqueles eventos. Neste ano eu estive no dedicado à energia e mobilidade, e posso dizer que a nossa representação já ia para além das grandes, que nós estamos habituados e que participam. Contudo, temos de melhorar. E nós tratamos, através das redes de contatos, de participar, de levar os nossos stakeholders. Nacionalmente, a ANI não fica por trás. Nós fazemos um Info Day nacional, quando sai um programa de trabalho, e depois fazemos dedicado. Ou seja, o que acontece é, fazemos uma sessão dedicada, por exemplo, para a energia, para a mobilidade, para a indústria, onde apresentamos as oportunidades, e chega aqui o Dr. Rafael e nos diz: olha, eu tenho aqui algumas questões, quero ter uma sessão dedicada. E nós nos aproximamos, vamos à associação, esclarecemos, vamos às universidades também. Ou seja, é um trabalho constante, muito exigente. Deixa-me só fazer uma interrupção, Juan. À Já vontade. fizemos isso com a ANI e Sim, até tínhamos uma parceria e até fizemos vários seminários na IMAP, agora não na CIP, mas sim, na IMAP, depois foi interrompida pela pandemia sim, entretanto, e sim. alterações na estrutura da ANI, etc. E acabou por esmorecer. Podemos retomar. Claro, não devemos perder a atração. Isto aplica para o Dr. Rafael, mas também para outras. Não devemos perder a atração, porque cada ano, ou seja, os programas de trabalho podem ser bianuais ou anuais, o que quer dizer que nós, em 24, de 12 a 24 meses, vamos ter novos tópicos, vamos ter novas oportunidades. E pronto, a ideia que eu gostava de passar aqui, Pedro, é: nós estamos abertos para reunir-nos com os nossos e aconselhar os nossos stakeholders. Apesar de tudo, eu creio que a dimensão, enfim, já vimos e é público, que a maioria das empresas, nomeadamente em Portugal, mas não só, são PMEs. Eu diria que à roda de 90%, eventualmente até mais, das empresas serão PMEs e aqui quase que se podem incluir também as microempresas, não é? Ou seja, a questão da dimensão, que envolve uma série de outros aspectos, pode tornar
difícil, ou se não o acesso, pelo menos a percepção de que existe a possibilidade de aceder a estes instrumentos. Eu queria pedir à Joana Dias que, tendo em conta a sua experiência numa consultora como a Magellan, portanto, o seu posicionamento em redes e projetos europeus, uma das grandes atividades da Magellan é precisamente o descobrir e ajudar a criar consórcios que permitem, ou seja, a junção dos pequenos para fazer um grande, digamos assim, para permitir a pequenas empresas, a PMEs, em conjunto, acederem a estes instrumentos e lançarem um projeto um pouco mais ousado, eventualmente, para acelerar a transição verde. Quer-nos dar um pouco mais conta da sua experiência neste campo, por favor? Com certeza, obrigada a todos. E fazendo aqui a ponte com os dois contributos que já foram realizados, permitam-me então adicionar, aqui talvez uma perspectiva um bocadinho diferente. Há uma realidade que partilhamos com a maior parte das empresas na Europa, que é uma percentagem maioritária de PMEs. É certo que em Portugal há um tema de escala e subscrevo muito do que o Dr. Rafael Campos Pereira já indicou. Acho que posso contribuir com outra nuance. E acho que o melhor exemplo que posso dar é muito o percurso que a própria Magellan desenvolveu, não é? Portanto, se de um primeiro momento se quer o conhecimento acerca destes fundos diretamente geridos versus aqueles que são geridos, são fundos europeus também, mas são geridos a partir de Portugal, em comparação, em contraste com aqueles que são geridos diretamente em Bruxelas, havia muito desconhecimento, éramos contribuintes líquidos em muitas componentes do orçamento da União Europeia, especificamente neste, dos programas centralmente coordenados. O que é que acontece? Quisemos provar, ok, que era possível. Quisemos provar, nós somos beneficiários de projetos, temos neste momento cerca de 22 projetos em curso. Há um caminho a médio e longo prazo a realizar. Estar em Bruxelas ou procurar uma relação próxima, a criação de redes, mesmo a partir dos eventos que são realizados cá em Portugal, como os promovidos com a ANI. Portanto, há um percurso que é preciso fazer. Há que ter um bom match entre aquela que é a estratégia da própria empresa e a análise e as oportunidades às quais queremos aceder. Portanto, ter uma rede, o que está na crista da onda e conhecer as tendências é fundamental. É preciso ter noção também de que estes financiamentos seguem um alinhamento político. Portanto, claramente, quando ouvimos falar do Green Deal, quando ouvimos falar dos planos para a economia circular, depois olhamos para o cômputo global daquele que é o orçamento plurianual da União Europeia, que funciona em blocos de 7 anos, mais aquele que foi o pacote Next Generation EU, ou PRR, como o conhecemos agora. 30% deste financiamento, por exemplo, está alavancado a objetivos de ação climática. Portanto, esta análise é também fundamental e acho que aquele que foi o nosso percurso é exemplificativo disso. Portanto, era uma entidade que tinha 4 pessoas à data, que entretanto evoluiu e cresceu, mas isto fez parte de uma estratégia. Portanto, o já agora, no que diz respeito a financiamento europeu, é uma péssima política. Aliás, o planeamento e estratégia, o já agora tem que ser uma coisa muito minoritária. Portanto, há oportunidades que acontecem, a vida é dinâmica, e nós planeamos e depois acontece outra coisa, mas porque planeamos estamos mais capazes para reagir e para reajustar e saber, conhecer a nossa realidade e contexto. Nós queremos que há também que ter atenção, é que one size does not fit all. Desculpem-me aqui a introdução desta expressão, mas é muito poderosa no seu original.
Porque nós temos um projeto, temos um conjunto de objetivos, muitas vezes a nossa forma de abordagem, de olhar para os financiamentos tem que partir de uma, ok, isto vai ter que ir, esta componente cabe bem neste instrumento, outra poderá ser desenvolvida de outra forma. Esta é uma estratégia que nós também propomos ao mercado desenvolver com as diversas tipologias de entidades com as quais colaboramos. E para finalizar, dizer, e porque o que quero passar é uma mensagem, isto é possível, não é fácil, é extremamente competitivo, portanto estamos a falar dos 27 e mais alguns países associados ao programa, do Horizon e também noutros programas como o LIFE, o Innovation Fund, portanto estamos aqui num projeto concentrado nas temáticas mais ambientais também e na economia circular. Há muitas entidades PMEs a participar nestes projetos, portanto, eu verifico isto todos os dias, não é? O que têm em comum é o facto disto fazer parte da sua estratégia, fazer parte do seu plano de desenvolvimento, de ter uma alocação de recursos concreta, ok, para este tipo de atividade. Portanto, reforçar, isto não só é possível, como pode ser muito benéfico em muitos aspectos. Obviamente que o nosso setor de atividade, o pendor mais inovador do negócio, também tem aqui um impacto, porque notoriamente é mais simples ou mais é o ponto a pedra de toque destes financiamentos. Acho que é importante termos noção de que o processo legislativo e o desenvolvimento de políticas é também bastante longo, que é importantíssima a participação, não é? Nas consultas públicas e estar a par de tudo isto. Logo, é um trabalho, um conjunto de atividades laborosas, difíceis, por isso também é uma oportunidade de mercado para consultoras como a nossa, porque a prestação deste tipo de serviços, o destrinçar desta informação, a coordenação com entidades, a colaboração com entidades como a CIP, como a ANI, já em vários momentos do nosso percurso, é fundamental, não é? Portanto, porque criar um alinhamento e um movimento para desmistificar alguns temas ou lidar com eles da melhor forma possível, como o tema da burocracia, é de facto fundamental. Portanto, acho que há que ultrapassar principalmente alguns preconceitos, ok? Há que mudar alguns aspectos da cultura empresarial mais prevalente, ok? Portanto, de falta de planeamento, portanto, e não se reflete só a nível empresarial, porque tem um tema cultural para nós mais alargado. Mas que são os pontos onde, efetivamente, mais do que às vezes a nossa dimensão, são mais difíceis de ultrapassar. Bem como a disponibilidade, não é? A abertura para parcerias, para trocar informação, porque a colaboração, o espírito colaborativo, é fundamental para estas aventuras. Praticam isto. Ok, eu agradeço. Permite-me sublinhar que falou há pouco da adequação às políticas, como estamos em vésperas de um ato eleitoral. Eu queria sublinhar que, creio que terão entendido, mas obviamente que é políticas nomeadamente europeias, de orientação e não políticas partidárias, como é óbvio, não é? Também é algum dos mitos que por vezes está associado à atribuição ou acesso aos fundos. Criou-se um bocadinho isso. Por outro lado, e eu já vou voltar a si, porque deixou aqui uma ideia de que a Magellan Circle atua quase como um alfaiate, não é? Tem soluções tailor-made e, portanto, feitas à medida de cada uma das PMEs e não uma fórmula que aplica a todas, não é? Os próprios fundos prestam-se, os próprios instrumentos existentes prestam-se a isso. Mas eu queria voltar agora ao Dr. Ramos Pereira, porque tudo isto leva a uma dúvida, que é, estamos a falar de instrumentos focados na sustentabilidade e na transição verde, e estamos a falar de PMEs, ou seja, onde a competitividade e a disponibilidade financeira para investimento é, regra geral, muito limitada. Como é que
as PMEs podem encarar esta necessidade, seja do mercado ou seja social, no fundo, porque os consumidores também têm essas exigências, como é que consegue adequar enfim, seguir os princípios da sustentabilidade e adaptar a empresa a esta tendência e, ao mesmo tempo, não pôr em causa a sua competitividade e conseguir, até porque depois também há os atrasos, por vezes, nos reembolsos, etc. Portanto, a empresa tem que investir para se conseguir atualizar neste domínio. Como é que ela consegue ultrapassar ou pode tentar ultrapassar essa limitação? Muito bem, vamos começar pelo início, que se chama Comissão Europeia e Políticas Públicas Europeias, que são, Uhum. na maioria das vezes, absolutamente irresponsáveis, ignorantes, suicidas. Aliás, como agora estamos a assistir em direto o anúncio de taxar a importação de aço para 50%, ao mesmo tempo em que não se pensa minimamente em taxar os produtos acabados feitos com essa matéria-prima. O que quer dizer que se esta medida da União Europeia, que segundo o comissário Séjourné, implicaria 1 euro num eletrodoméstico e 50 euros num automóvel, vai destruir 9 milhões de postos de trabalho na Europa e vai destruir o principal setor da economia portuguesa, que é o setor metalúrgico e metalomecânico. E, portanto, isto para vermos e este é um caso que eu conheço bem, tenho vindo a acompanhar e que foi agora anunciado, a própria Comissão Europeia diz que ainda não fez o impacto, não teve tempo, portanto, anuncia uma medida que não teve tempo para avaliar o potencial impacto e, portanto, isto para dizer que eles são irresponsáveis. Irresponsáveis do ponto de vista político, do ponto de vista da gestão, de todos os pontos de vista. E, portanto, evidentemente que quem faz isto também não fez as coisas da melhor forma para esta transição verde, energética, seja o que for. Não fez, andou muito à frente e não teve o cuidado de avaliar se os nossos concorrentes estavam a seguir da mesma forma. Evidentemente que nós temos valores que devemos defender e que devemos ser locomotiva, mas é preciso também ter algum cuidado. E é preciso ter algum cuidado a todos os níveis. Em todo o caso, eu não estou a colocar em causa o que já está feito. Provavelmente tem que se desacelerar alguma coisa. Provavelmente não. É inevitável que isso venha a acontecer. Isto já em toda a sociedade europeia, isso está a acontecer. Só ainda não chegou lá aqueles senhores que estão lá naqueles sótãos dos palácios de Bruxelas e que ainda não perceberam isto. E não percebem mesmo ao ver que a sociedade em todos os países está a reagir brutalmente contra tudo isto. E isso expressa-se em votos. Que depois não gostamos e dizemos que as pessoas são todas sei lá o quê, mas a verdade é que isto é uma reação também em grande parte contra as políticas cegas, surdas e mudas da União Europeia. Não, mudas não são só cegas e surdas, porque eles vocalizam tudo que está mal feito. Agora, também é verdade que ao longo dos últimos anos houve uma evolução na própria, e também por isto, por bons e por maus motivos, houve uma evolução na percepção que os consumidores têm e também das grandes empresas, digamos que, ou melhor, vou separar grandes empresas e consumidores. Relativamente às grandes empresas, começando por aí, as grandes empresas, em alguns casos, mimetizam aquilo que pior se faz na Comissão Europeia. E muitas delas também adotaram agendas woke, hipócritas, mentirosas muitas vezes, mas para dar uma fachada. Estou a falar em grandes empresas multinacionais, não abrange nenhuma aqui portuguesa ou que esteja em Portugal, Sim. mas nós sabemos como isso funciona e, portanto, são agendas terríveis que grande parte das vezes são hipócritas. Mas, por outro lado, a verdade, e agora passo para os consumidores, que é totalmente diferente, foram adquirindo uma percepção, as novas gerações, mais responsáveis do ponto de vista ambiental. Uhum. Apesar de todos sabermos que o impacto ambiental e que as questões da sustentabilidade são muito mais afetadas por nós, os quatro que aqui estamos e os que estão a assistir, do que pelas empresas. Ou seja, os privados, as famílias,
causam muito mais impacto do que as empresas industriais, nomeadamente. E há os transportes e há muitas outras coisas que têm muito mais impacto na sustentabilidade. Uhum. E depois, muitas vezes, o que acontece é que, injustamente, nós é que levamos com arcamos com todas as culpas e com todas as responsabilidades. Mas a verdade é que as novas gerações têm uma percepção diferente, são mais exigentes do ponto de vista ambiental e bem, e elas próprias começam a ser criteriosas na identificação e na compra dos produtos. Uhum. E as novas gerações querem, e não só, atualmente, há alguma preocupação de saber se o produto que se compra é Certo. ou não emergente e oriundo de uma empresa que cumpre determinados critérios Sim, sim. ambientais, sociais, saber se é ou não objeto se aquelas sapatilhas que foram compradas são ou não feitas por trabalho infantil ou trabalho escravo, Uhum. se a camisa que se fez, o que se comprou, ou o para-choques, foi, enfim, houve ali influentes para o meio ambiente que penalizam, de facto, a Uhum. sociedade em geral, e, portanto, as pessoas querem saber isso. E quando há denúncias, ainda mais curiosas ficam. E, portanto, nessa medida, eh, os próprios consumidores são exigentes. E é por isso que eu Cada vez digo muitas mais, sim. vezes às empresas, se que não for por outras razões, que seja também por razões de interesse. As empresas Interesse. devem articular-se cada vez mais e participar em parcerias, em programas, em projetos, em recorrer a apoios, no sentido de serem mais sustentáveis para aos olhos dos consumidores. Não digo para fazerem como as mega empresas com as agendas woke que querem ser vistas pelos consumidores como muito sustentáveis, mas não são nada, não são coisa nenhuma. E grande parte daquilo é hipocrisia. Digo, mas essas têm máquinas que conseguem disfarçar e fazer cosmética. As Claro. PMEs não têm, até por isso são mais prejudicadas pelos outros. E, portanto, as Uhum. PMEs são obrigadas a fazer aquilo que é correto da forma correta, ao contrário de outros. Pois. Uns fazem aquilo que é errado de uma forma supostamente correta e outros fazem aquilo que é correto de forma Mal, errada. sim. Nós somos Uhum. obrigados a fazer as coisas de forma correta e as coisas corretas. E, portanto, nessa medida, Torna mais há difícil, não é? investimentos, nós temos que continuar a fazer exatamente lobby, porque estes custos são grandes, as empresas têm que se ajustar e têm que se adaptar a estas novas realidades, e isto foi feito de tal forma acelerada que cria problemas às empresas para essa adaptação. E há algumas que vão ficar pelo caminho, mas por isso mesmo é Uhum. que são empresas que precisam de apoios neste âmbito. E eu sou completamente contra a criação de economias e sociedades pedinchonas em que anda tudo com o chapéu a pedir dinheiro ao Estado, ou seja o que for. Aqui não, aqui trata-se de uma questão totalmente diferente. Não é subsídios, não é subsídio à dependência, não é coisa nenhuma. Uhum. É que haja fundos na União Europeia, seja transportes para programas nacionais, seja mesmo lá em Bruxelas, que sejam capazes de ajudar as empresas a adaptarem-se àquelas que são as exigências aceleradas que eles fizeram. E depois, outra coisa, se há esses fundos em Bruxelas ou em Madrid, em Roma, em Varsóvia, seja lá onde for, para as empresas nossas concorrentes, nós também devemos ter acesso a esses fundos. É uma questão de concorrência, dentro uma concorrência interna. Se há para uns, tem que haver Uhum. para todos. E, portanto, nós temos que nos preparar cada vez melhor. A ANI é importante para esse efeito. Entidades como a Magellan Circle também são relevantes e devemos todos trabalhar em parceria para ajudar as empresas a fazerem esses investimentos que são claramente penosos e, em alguns casos, podem vir a conduzir ao encerramento de empresas. Claro, claro. Eh, Juan Henriques, há articulação, isto é, entre os instrumentos europeus e os instrumentos puramente nacionais para não haver aqui uma duplicação
e, por outro lado, para tornar mais efetivo o impacto que se pretende para acelerar a descarbonização a entrada das empresas numa nova era em termos de sustentabilidade. Obrigado, Pedro. E obrigado por lançar esta questão do duplo financiamento que é tão relevante, não é? Duplo financiamento, quer seja nacional ou internacional. Sim. Nós, enquanto se há sinergias, se há uma integração, nós vemos os fundos nacionais numa perspectiva complementar, ok? Nós vemos os fundos nacionais dos fundos nacionais europeus numa perspectiva complementar. Eles não podem funcionar aqui como um isolate, como silos, como costumamos chamar na Europa. Nós o que tentamos transferir é que estes fundos acabam por funcionar para projetos, vamos supor, uma determinada PME é financiada por um projeto do Horizonte Europa, e nós o que queremos é que os fundos nacionais possam ou preceder este financiamento ou complementar numa fase posterior. Temos tido exemplos exatamente disso. Posso mencionar uma indústria de Manhã Grande dos plásticos que fez exatamente isso. Foi um financiamento nacional, ficou financiada, começou a ir às tantas, no meio do caminho disse, isto já agora precisa uma scale-up, isto precisa de testarmos em latitudes diferentes, e foi financiamento europeu com um projeto de 4 anos. E trabalhamos nessa perspectiva de pensar, e tocando um bocado aqui o que falou o Dr. Rafael, da continuidade do financiamento ou na precedência do financiamento para conseguirmos atingir estas soluções e que chegam ao mercado. Não sempre é fácil. Okay? Claro. É um trabalho bastante difícil e mesmo com muita vontade, muitas vezes não conseguimos. Eu vou voltar à Joana, à doutora Joana Dias, para lhe perguntar se consegue, é quase pedir-lhe uma fórmula, mas enfim, que aspectos é que podem dar alguma garantia? Eu sei que não há garantias, mas que podem alicerçar uma maior base de provável sucesso na candidatura a financiamento europeu, do acesso aos financiamentos europeus nesta área, aspectos que sejam realmente mais importantes e essenciais para as empresas conseguirem aceder com alta probabilidade ou com maior probabilidade de sucesso. Consegue dizer assim alguns aspectos? Sim, claro que sim. Eu acho que persistência e resiliência, escusar quase referir, porque Características como já... portuguesas, não é? Sim, 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 para todos nós, grandes ou pequenos, porque Uhum, de facto são financiamentos extremamente competitivos. Fazendo aqui a ponte com o que já mencionou o Juan, a verdade é que financiamentos distintos financiam coisas diferentes. Portanto, os fundos estruturais, os fundos do PRR, os fundos diretamente geridos a partir de Bruxelas, estão em momentos diferentes e para fins diferentes. Portanto, devemos olhar para isto como uma malha, que um mapa, uma cidade, e na qual vamos escolher diferentes pontos. Portanto, não é uma ou outra coisa, portanto, é e acrescenta, uhum, uhum. até o que também complica um bocadinho esta missão. Eu diria que também a constituição de uma rede forte de parceiros é fundamental. A maior parte destes financiamentos, daqueles que são geridos diretamente em Bruxelas, e também há muitas modalidades dos fundos nacionais. Perdoem algum ruído, mas a campanha eleitoral está ao rubro, aqui na minha localização. Um, são fundos que necessitam de facto de alguma análise, necessitam de uma estratégia clara. Porquê? Porque vamos estar a interagir com entidades de vários países, de várias dimensões, de naturezas diferentes, muitas vezes universidades. Porque não começar pelo nosso próprio quintal? Portanto, com as universidades, os institutos politécnicos que nos estão mais próximos da nossa região,
Muitas empresas ficaram surpreendidas com a abertura e a capacidade de muitas destas entidades para colaborar e para criar aqui um efeito de arrastamento. Portanto, basta olhar para os parceiros deste projeto, portanto, o CVR, que nasce na Universidade do Minho e que é um centro de transferência e interface de tecnologia, um CTI. A Smartways, que é uma associação empresarial dedicada às temáticas da economia circular, o Secolab, que é um laboratório colaborativo. Portanto, temos aqui até representantes de várias infraestruturas de cariz científico, não é? Portanto, oficialmente reconhecidas pela FCT, que agora está numa fase de transição, aqui em conjunto com a ANI. Vamos ver qual o resultado. Sem opinião neste momento, porque desconheço quais são os planos, mas alguma organização e coordenação é sempre bem-vinda, portanto, torço para que corra pelo melhor. E para chegarmos aqui, acho que maximizar, olhar para tudo isto sob o ponto de vista de, ok, como é que eu maximizo estes apoios? E primeiro que tudo, encontrar uma boa correspondência entre projetos e oportunidades e ter a consciência, como já referi, que pode ser necessário dividir um projeto em vários subprojetos e que também podemos ser surpreendidos com oportunidades de natureza um bocadinho diferente daquela que esperávamos. E buscar parceiros para essas necessidades específicas, não é? Exatamente. Claro que isto é um trabalho que, não me canso de referir, demora. É um percurso que demora a desenvolver. Mas é um percurso que dá os seus frutos. E que permitiu que uma entidade que começou com 4 pessoas em Portugal, neste momento tenha escritórios em 3 países europeus, que tenha quase 40 pessoas, quase 40 colaboradores, que tenha um portfólio de 22 projetos em curso. Obviamente que este é o nosso métier, isto é a nossa área de atuação, é um bocadinho diferente, mas conhecemos, e o Rui também poderá indicar, muitos bons exemplos de entidades públicas e privadas que têm conseguido ultrapassar estas dificuldades e alavancar desta forma os seus investimentos. Não é uma solução imediata, não é uma panaceia para os males do mundo, aí não será o orçamento da União, com certeza. São muito válidas algumas das críticas que ouvimos hoje, sem dúvida, portanto, e eu estando próxima destes processos e tendo já testemunhado, não é, também algumas reviravoltas importantes e também muito pouco apreciando o greenwashing e a hipocrisia de algumas posturas, independentemente de concordar ou não com o lado mais visível da postura, digamos assim. É verdade que às vezes existe este desfazamento e, portanto, promover o diálogo, não deixar de participar nestes momentos é fundamental. Quando analisamos, e porque nós fazemos isso muitas vezes, o percurso legislativo de uma determinada medida, porque é o que a Magellan faz também, já agora falando de representação porque puxamos um bocadinho a brasa a esta sardinha, aí o estar na Europa e em Bruxelas e tudo mais. Muitas vezes verificamos que as entidades portuguesas, muitas delas nem sequer se pronunciam, não fazem, nos momentos de consulta pública, não fazem parte dos grupos de trabalho. E eu, embora também não sou inocente ao ponto de achar que isto resolveria todo o desfazamento ou resultados que possam ser menos apreciados, não é, deste processo. A verdade é que se não falamos, não temos voz, não estamos, e depois não podemos ser muito surpreendidos pelo resultado final ser diferente daquele que esperávamos, não é? Portanto, se não fazemos sequer o esforço, não é? E, portanto, é algo que é muito válido, de forma muito válida é feita pela CIP, em termos de tratamento de informação, de divulgação dessa informação, da sua própria participação e representação, assiduidade em Bruxelas, mas a CIP sozinha não consegue. Portanto, há um efeito de arrastamento muito maior, muito mais participativo, de outras associações industriais e não só, das entidades promotoras deste projeto,
do movimento de base, que é o mais difícil, é o mais poderoso, mas é o mais difícil de, de conseguir alavancar, que é Uhum. fundamental. É fundamental porque, por muito. Infelizmente, em Bruxelas não há muitos palácios, há assim uns escritórios muito aborrecidos, muito cinzentos. Uh, Foi por é, isso que eu disse os sótãos dos palácios. sim, 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 tem razão, tem razão. Realmente não é brilhante. Mas depois o ar é cinzento, portanto, não, nada para apreciar muito a cidade. Ahm, Uhum. a verdade é que este diálogo é fundamental. Portanto, a Claro. amplitude das temáticas do trabalho a realizar, ahm, exige que este diálogo seja mantido. Se um dos interlocutores se recusa a colaborar, de facto temos um problema e não Uhum. funciona. Uhum. E querendo sair aqui do tema do ovo e da galinha, portanto, vamos sempre promover muito, com as entidades com quem colaboramos, a Claro. participação, a interação e este trabalho, porque temos já visto também os frutos muito positivos desse mesmo trabalho e da força que é termos as nossas regiões representadas. Isto também já Uhum. nos podia puxar para outro tema de conversa, mas não querendo enviesar, a conversa, de facto, o planeamento, a boa correspondência entre os projetos e os nossos objetivos, a criação de uma rede são os fatores fundamentais associados finalmente então a este diálogo, ao não deixar de Trabalho participar conjunto, não é? nos Pois, pois, fóruns, em conjunto e junto das instâncias que tomam estas decisões, claro. que Uhum. Uhum. se não o fizermos, de facto está mesmo perdido, não temos hipótese Claro. de dar a volta. Muito obrigada. Eu, eu vou querer terminar com uma, enfim, deixando uma perspectiva um bocadinho mais positiva e vou fazer uma ronda rápida pelos três. Antes, porém, há uma questão que eu também pedi ao Dr. Rafael Campos Pereira que tentasse ser o mais sucinto possível, que é, ainda voltando um pouco atrás àquela questão do investimento das PMEs para se adaptarem às necessidades da sustentabilidade e da transição sustentável, que é a questão da mão de obra, que é introduzida por estas necessidades também, ou não. Uhum. Gostava que me elucidasse um bocadinho mais. Há mão de obra disponível com essa capacidade, há forma há meios, inclusivamente através destes instrumentos, que permitam formar a mão de obra para essas novas necessidades? Muito bem, eu também aproveito para, peço desculpa, mas centro-me nesta questão mais no setor metalúrgico e metalomecânico, porque é aquele que eu Sim, conheço melhor. E claro. recorrendo ao trabalho que tem sido feito pela IMAP, pelo Catim e Uhum, pelo Sem Fim. Nomeadamente, a IMAP e o Catim, em conjunto, desenvolveram o chamado roteiro da descarbonização, do qual resultaram duas ferramentas digitais extraordinárias para as empresas, que é a pegada metal e o roteiro metal. uhum, Ajuda de forma muito efetiva as empresas a efetuarem com maior sucesso este caminho. E esse é, de facto, uma iniciativa extraordinária e que está a ter grande impacto nas empresas. Relativamente à questão da qualificação dos recursos humanos, evidentemente que nós temos dificuldade neste momento em contratar pessoas. O mercado está praticamente em pleno emprego, o mercado de trabalho. Evidentemente que trata-se de trabalhadores com maiores qualificações ou com qualificações diferentes. Nós precisamos de os atrair, precisamos de reconverter alguns trabalhadores que estão ao serviço das nossas empresas, precisamos de dar mais qualificação nesta área a trabalhadores que já estão nas nossas empresas e, portanto, não temos hipótese de nos queixarmos porque o Peru não morre de véspera e, portanto, nós temos mesmo que fazer uhum. aquilo que deve ser feito. E, portanto, estamos a formar e o Sem Fim está a fazer um trabalho muito relevante nessa área. Estamos a formar e estamos a desenvolver iniciativas em parceria com outras entidades, nomeadamente na Produtec e no projeto que temos nesse âmbito, no âmbito do PRR, com um conjunto Uhum. de entidades que trabalham nesta área da formação e que nos podem ajudar a que as nossas empresas façam esta transição com maior sucesso.
perspectiva já, apesar de tudo, é positiva, em alguma vertente, não é? Eu sou um otimista, desde que não seja em assuntos em que intervenha a Comissão Europeia, eu sou um otimista. Juan, muito obrigado. Eu queria perguntar ao Juan se tem possibilidade de me referir a alguns exemplos de bem-sucedidos e que possam servir de inspiração de casos de PMEs, de PMEs portuguesas, claro, que através destes instrumentos conseguiram já inovar ou ganhar competitividade na transição verde. Não é? Claro que sim. Coloca-me aqui numa tarefa difícil porque são muitas com as que eu já trabalho e até é ingrato mencionar só uma, mas Eu agradeço. Se tiver possibilidade de me dar 2 ou 3 exemplos, de sim, preferência sim, de sim, setores diferentes, para sim. podermos dar aqui uma perspectiva mais alargada. Sem problemas. Aliás, vou pegar um grande exemplo que é uma PME, Alga for Future, trabalha muito especificamente na produção de algas. Estamos a falar aqui num setor muito específico. E logo desde a sua gênese, isto foi uma PME que nasce no campus do Lumiar, muito próximo a centros de investigação, muito na sua gênese já entendiu que o financiamento, quer nacional, quer internacional, europeu, devia ser uma linha direta. E então produzem estas algas para diversas componentes, e por isto falo deles, Uhum. porque tem a componente de economia circular, de bioeconomia, através da produção de biocombustíveis, de biomassa, também tem a componente energética, com captura de CO2, com pilotos Uhum. instalados nas cimenteiras, numa das cimenteiras mais importantes de Portugal, e desde a participação de um Convirtio, eu penso que neste momento já ultrapassam os 10 projetos europeus a participar. Estou a falar no histórico. E acaba por ser um exemplo muito interessante de como, quando se entende o financiamento, quer nacional, quer europeu, para o II como uma linha, podem-se atingir resultados muito interessantes. Também temos exemplos de outras entidades mais dedicadas a áreas energéticas que usaram o tal Pilar 3, dedicado para as PMEs do Transition. Falo especificamente na HiCard, que desenvolveu um reator através de pirólises, mas com a novidade de tentar fazer pegada negativa, ou seja, offsetting das emissões para produzir Uhum. hidrogênio, financiado pelo EIC, portanto, é um projeto muito competitivo. Há muitos de exemplos nesta área relevantes e é muito interessante ver como, quando se tem esta perspectiva estratégica, conseguimos maximizar os nossos contributos. Ótimo, sim senhora. Eh, Joana Dias, vou pedir também que recorra à sua experiência e à sua base de dados para me apontar também 1 ou 2 casos de PMEs que, nomeadamente com o apoio da Magellan Circle, obviamente, conseguiram ultrapassar as dificuldades que vimos aqui já ao longo deste webinar e que conseguiram ter êxito na sua candidatura. De preferência assim, enfim, se possível, de setores diferentes também. Assim, setores diferentes. Bom, neste momento, eu acho que cumpriria dar aqui algum destaque ao trabalho, talvez não tanto com PMEs, mas que temos feito neste momento com administrações portuárias Uhum, e outras entidades de cariz público, como são a área metropolitana do Porto e a Comunidade Intermunicipal do Douro. uhum. Que são entidades com as quais temos trabalhado ao longo destes últimos anos e que eu queria referir e trazer aqui à lista porque têm um efeito multiplicador na forma como estes financiamentos impactam, não é? O tecido económico português e que acho que também são uma decorrência, não com menor importância, ok? Também para as próprias PME. Porquê? Porque geram oportunidades de negócios, geram a contratação de serviços, a implementação de, de, de várias tipologias de projetos, geram oportunidades neste contexto para as próprias PME.
que cria um efeito de arrastamento e também de algum dinamismo económico, que acho que é de facto fundamental referir. E neste momento também creio que o trabalho que temos vindo a desenvolver com empresas, por exemplo, com o que estamos agora a fazer com a LTP Labs, portanto, uma empresa mais aqui no setor IT, e, portanto, a desenvolver um conjunto de ferramentas muito interessante que, com o nosso apoio, está a explorar, portanto, toda esta dinâmica dos financiamentos, mas também as oportunidades de contratação pública que surgem neste domínio, portanto, e estamos a falar aqui no âmbito da União Europeia. Isto sempre para dar nota, portanto, de como estes efeitos podem ser multiplicadores e alavancar, não é? Mais do que o próprio projeto, ou do que uma inovação, por muito impactante que possam ser no mercado. Portanto, acho que era aqui uma dimensão também interessante para dar Sim, sem aqui dúvida, sem à dúvida. sessão. Agradeço imenso, aliás, agradeço aos três terem participado. Nós excedemos ligeiramente o tempo que tínhamos determinado para este webinar. Portanto, estivemos connosco Joana Dias, da consultora internacional Magellan Circle, Juan Henriques, delegado e ponto de contacto nacional da ANI, a Agência Nacional de Inovação, e Rafael Campos Pereira, dirigente empresarial, empresário e conferencista, dirigente nomeadamente da CIP e da IMAP. Agradeço aos três terem participado neste primeiro webinar do Transformec. Eu creio que, entretanto, a Ana Vilas Boas, do CBR, promotor deste projeto, quererá também agradecer. Não sei se tem possibilidade. Caso não tenha, em nome dela e do CBR e também da Associação Smart Waste de Portugal e do Secolab, Laboratório Colaborativo, que são em conjunto os promotores do Transformec, que é um projeto financiado pelo Compete 2030. Um profundo agradecimento e esperamos poder contar convosco numa próxima oportunidade, porque creio que deixaram aqui muito bons esclarecimentos sobre o financiamento verde para as PME. Muito obrigado, atendido este. Obrigado, obrigado. Obrigado, boa Obrigada. continuação.